Bem, vamos dividir o nosso xadrez aqui em 4 partes. A primeira parte são as intenções do Bolsonaro em relação à democracia. Você tem 2 tipos de análises aí feita pelos especialistas. O primeiro diz que o Bolsonaro late mais no norte. Ou seja, ele fala contra a democracia, mas ele não tomou nenhuma atitude que comprometesse radicalmente as instituições e a democracia. A segunda versão é o seguinte: ele não late, ele late, mas não morde por enquanto. Ele está juntando forças aí para o momento em que for propício, que tiver uma correlação de forças razoável aí, ele dá um tombo na democracia. Eu não vejo nenhuma possibilidade da primeira versão, essa história de que ele late mais não morde, ser correta. O Bolsonaro, ele claramente, a cabeça dele é uma cabeça autoritária, ele não respeita as instituições, ele teme as instituições por enquanto. Agora, ele está caminhando em 2 frentes muito perigosas aí. A primeira frente são os seguidores de Bolsonaro, o bolsonarismo. O bolsonarismo hoje, com esse discurso moral e com o terraplanismo e tudo aí, o bolsonarismo está muito entranhado na sociedade brasileira. Então entra uma segunda discussão dos especialistas. O primeiro time fala o seguinte: não, o Bolsonaro ganhou as eleições por conta dos fake news e dos WhatsApps. E os outros dizem o seguinte: não, isso aí apenas foi uma semente, solo fértil e fétido, porque a cabeça do brasileiro já estava, de uma parte expressiva do país, um terço, seja lá o que for, já estava focado nessa agenda do atraso. Eu sou mais a segunda hipótese. Ou seja, eu publiquei outro dia um apanhado de colunas que eu escrevi nos anos 90, quando a imprensa passou a praticar assassinatos de reputação, babodega, escola base. Qualquer caso que acontecia induzia o linchamento, já acusava, já matava a reputação das pessoas antes de apurar. Uma coisa horrorosa, né? E eu me insurgi contra isso, tinha naquele tempo espaço, a Folha dava espaço para esse tipo de contraponto, eu batia pesado nisso, e a reação dos leitores, veja bem, jornal, nós estamos falando que é a parte mais esclarecida aí da opinião pública, era virulenta, bandido tem que morrer mesmo, aí para de defender bandido, qual é a sua, e peraí. Então você tem claramente, aí, digamos, você já tinha no fundo do poço da civilização esse tipo de pensamento. Quando vem a Lava Jato, destrói o sistema partidário, traz o álibi da luta anticorrupção, você junta as 2 pontas, e quando você arrebenta o sistema partidário, esses monstros vêm à tona. Então você tem uma base aí que hoje está evangélicos, que antes tinham a cabeça mais aberta, ficaram fundamentalistas, e você tem parte aí das Forças Armadas, baixo clero e tudo, tem polícia militar. Você junta com essa questão do aumento da população armada, aí já tem 1 milhão de pessoas armadas, essa facilitação para importação de armas e para licenciamento de armas, quem que está beneficiando expressamente? Aqueles grupos mais ligados à questão do armamentismo. Daí entram as milícias ligadas a Bolsonaro, entram os ruralistas, entram os clubes de tiro, um conjunto de organizações aí que fazem parte desse submundo da violência. Vamos pegar uma prova evidente de que o Bolsonaro joga, e qual que é a pretensão dele. Ele ontem soltou, aquele filho meio pirado dele, lá soltou a história das hienas, aí, Suprema Hiena, o AB Hiena, jornais são hiena. Teve a reação firme do Celso de Mello. Daí o Bolsonaro, um dia depois, volta atrás, mas ao mesmo tempo o Felipe, não sei das quantas aí, que é o principal, um dos organizadores da rede dele, que trabalha dentro do Palácio, solta um Twitter dizendo: é isso mesmo. Então não tenha dúvida. O Bolsonaro, ele prepara um golpe. Esse é o ponto central da nossa primeira peça. Vamos a um segundo ponto, que é o modelo Erdogan. Erdogan é o ditador da Turquia, que em tudo tem a ver com o Bolsonaro. O Erdogan, qual é a carreira do Erdogan? Ele faz uma carreira sendo eleito, coisa que o Bolsonaro fez, ascende ao poder, começa a levantar pautas evangélicas, pautas religiosas, temas morais, faz um pacto com o mercado em torno de liberalização da economia, a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo agora, e quando ele ganha força política, ele consegue fazer um plebiscito em que ele ganha poderes absolutos. A partir desses poderes conquistados no voto, o que ele fez?
demitiu mais de 107 mil servidores públicos, 33 mil professores, um monte de juiz, procurador, prendeu mais de 50 mil pessoas, entre os quais 150 jornalistas. Esse é o Educan. É todo o modelo que você tem aqui do Bolsonaro. Você vai montando, vai ganhando resistência aí junto à opinião pública, vai armando o seu pessoal e lá na frente você faz um plebiscito, que se tiver popularidade suficiente, você faz o seu plebiscito e daí seja o que Deus quiser, o que Deus não quiser também. O terceiro ponto é a leniência com que se está tratando aí esse risco Bolsonaro. O mercado, você pega os empresários aí e o mercado, eles são muito sem visão estratégica, a própria mídia também. Então, em função dessa expectativa aí de reformas sem nenhuma visão de futuro, como que vai ficar o país depois das reformas, sem nenhuma visão de como que você monta uma reforma sem desmontar o que existe, sem nada disso. Você começa a ter, você acompanha pelo noticiário econômico, notícias tentando criar um clima positivo em favor da economia. Pode ser um pouco porque a água está chegando no nariz dos grupos de mídia por conta da recessão, uma parte é chapa branca efetivamente, mas de qualquer modo, isso é o que fortalece, digamos, esse modelo Bolsonaro. Né? Do ponto de vista do Supremo, você tem 4 grupos do Supremo. Né? Você tem aqueles que consideram, que são os mais corajosos, mas consideram que a Lava Jato é um risco maior que o Bolsonaro, como o Bolsonaro acena para segurar a Lava Jato, então se aceita Bolsonaro. Tem um segundo grupo, que é aquele grupo que treme ao ouvir Clarim de manhã lá, já sai correndo. Tem o terceiro grupo, que é esse pessoal mais oportunista, que está usando o Supremo de escada para outros projetos políticos ou profissionais. Né? Então, digamos, esse jogo do lado do Supremo, em todo caso, tem o quarto grupo, desculpe, que são aqueles que reagem contra esse arbítrio, Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello e tudo. Então o Supremo é um ponto para conseguir pensar em resistir ao Bolsonaro. Outro ponto é o Congresso, que está meio desalinhado, mas quando você pega o Rodrigo Maia, toda a disputa dele com o Bolsonaro é para ganhar protagonismo frente ao mercado. O pessoal não está vendo o que é o ovo da serpente aí, e esse risco extraordinário que vem pela frente. E, finalmente, se tem aí os motivos óbvios por que se precisa segurar Bolsonaro. Às vezes me irrita um pouquinho, aí você tem algumas pessoas que sempre têm que criticar o Bolsonaro fazendo aquelas falsas semelhanças. Tem um rapaz na Folha aí, um sociólogo, que ele fala, quando que a esquerda vai acordar? Gente, a bola não está com a esquerda. A esquerda, todos os erros dela afetam a esquerda. Esses riscos que vêm hoje para o Brasil com o Bolsonaro, veja bem, imagine o Bolsonaro com os poderes do Erdogan. O desapreço que ele tem pela vida. A celebração dos assassinatos que ele faz. E daí nós entramos no ponto central, que são as ligações dele com as milícias. Eu vou colocar aqui nos comentários uma imagem para vocês entenderem o que são essas relações. Olha, você tem lá a Operação Quarto Elemento, foi uma operação contra as milícias. Pegou o tal de Silva Bragozinho, que é estreitamente ligado ao caso Marielle. Tem 2 irmãos ligados aí às milícias investigadas, que eram tesoureiros do Flávio Bolsonaro. Você tinha o outro lá, Leonardo Ferreira Andrade, Carlos Menezes, Bruno Duarte Pinto, que receberam moção da Assembleia Legislativa pelo Flávio Bolsonaro. Quando você entra no motorista Queiroz, que é o ponto de contato do Bolsonaro, inclusive com o escritório da morte, ele fazia rachadinha para o Flávio Bolsonaro e passava dinheiro para Michele Bolsonaro. Quando você chega na Operação Intocáveis do Rio das Pedras, aí onde a barra pesada maior, você tem esse capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que é considerado o chefe aí do escritório da morte, que o Flávio Bolsonaro empregou mãe e esposa dele. Daí você tem o ex-PM Rony Lessa, que já está qualificado como assassino da Marielle, que morava no mesmo condomínio do Bolsonaro. E agora, o que o Jornal Nacional traz agora à noite, que o Elcio Queiroz, que é o sujeito que estava guiando o carro para o Rony Lessa, visitou o Rony Lessa, entrou no condomínio do Bolsonaro e deu o nome da casa do Bolsonaro. A polícia apurou que o Bolsonaro não estava lá no momento, mas vem cá, quando você entra no condomínio, você fala que vai na casa X, a pessoa liga para a casa X, diz que está o fulano de tal lá, o Elcio Queiroz, querendo entrar e é autorizado. Então é evidente que havia uma relação íntima aí entre Elcio Queiroz, Rony Lessa e família Bolsonaro.
Então nós estamos entrando agora no ponto central da democracia brasileira. Nós não estamos falando aí de suspeita de corrupção, de pedalada, que todo esse carnaval que fizeram aí para tirar a Dilma. Nós estamos falando de uma organização criminosa com ligações estreitas, suspeitas estreitas de participação na morte da Marielle, ligadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, como fazer nesse quadro? Não adianta o pessoal falar, não, mas outro impeachment, isso aí vai avacalhar a democracia brasileira. Eu já falei várias vezes. Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aqui você tem pessoas com seus vícios e virtudes dentro do esquema político tradicional, com todos os erros do sistema político tradicional. Aqui você tem pessoas ligadas a escritório da morte e a milícias. Então, ou se segura o Bolsonaro agora, ou mais à frente não vai se segurar. O que ele está montando aí com esse discurso moralista, esse terraplanismo, com armamento aí de ruralistas, de milícias, é um jogo muito perigoso. Nós estamos falando de assassinos, de pessoas que matam pessoas e que têm ligações diretas aí com o presidente da República. Então, com esse dado de hoje divulgado pela polícia, não tem mais nenhuma dúvida do envolvimento do Bolsonaro com esse pessoal. Se ele deu a ordem final, se ele... Isso aí você vai ter que apurar, mas para apurar, o Supremo tem que liberar o julgamento do Bolsonaro. Só faltava isso agora, gente. Uma coisa é toda essa vacalhação dele, essa desmoralização do país no mundo, o Brasil ficando a reboque, aí ficando um pária mundial, todos esses isolamentos que ele está impondo ao Brasil, todos esses aloprados que ele colocou no ministério. Outra coisa é um presidente acusado de envolvimento no assassinato. Não tem como. Ou se segura agora, ou se entregue para as milícias de uma vez esse país. Bom, agora à noite, o Bolsonaro respondeu à TV Globo através de um live, onde ele comete um ato falho. Ele disse que nunca teve interesse em matar ninguém no Rio de Janeiro. Ouça aí o que ele disse. A morte da Marielle, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Agora, querer me vincular a morte da Marielle, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas,